pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast aqui do Pastor Léo Mendes. Obrigado porque vocês têm nos ajudado a divulgar e a multiplicar esses conteúdos que temos produzido aqui. E você já deve ter se acostumado com as participações, né? Não só da minha esposa, mas de convidados políticos, empresários. E hoje eu tenho a alegria de estar de frente aqui com esse cara que se tornou um irmão, um parceiro, né? Porque a Bíblia diz isso, Amaury, que em todo tempo nós amamos os amigos, mas na angústia nascem os irmãos. Amém. Né? E de fato nós temos uma comunhão que excede a comunhão ovelha-pastor, né? Uma comunhão de amizade, de irmandade, de fé. Temos o privilégio, a coincidência de fazer parte da mesma comunidade, mas o nosso vínculo excedeu, né? E eu louvo a Deus pela sua vida, como Deus tem abençoado a minha família, o ministério que Ele me confiou, através da sua vida, da sua família, da irmã Sueli, dos seus filhos. Para quem não sabe, o Amaury tira a pele, mas ele não tira a pele de ninguém, tá? Pelo contrário, tem sido muito generoso com todos que trabalham aqui na Rádio Novo Dia FM. E ele faz a gestão da rádio, ele é o cara que comanda tudo isso aqui. Deus deu isso aqui sob a responsabilidade do Amaury. A gente sempre diz que nada é nosso, tudo é de Deus e nós estamos administrando. Amaury, bem-vindo a esse podcast. Sinta-se em casa. Faz de conta aqui que essa casa é sua. Boa. Eu sempre tenho agradecido aqui esse espaço, essa sala maravilhosa. E, de fato, a sala de podcast aqui da Rádio Novo Dia FM tá de parabéns. E você, com a sua sensibilidade, idealizou tudo isso. É uma alegria estar com você aqui, cara. Ô, Léo, eu que agradeço a oportunidade. Né? Acho que parabéns pelo trabalho. Né? Eu sei que você está iniciando, mas já parece que tem anos, né, aí fazendo esse trabalho. Então, primeiro eu quero te parabenizar. Te agradecer também quando você fala dessa palavra de que essa parceria, né? Eu acho que tem cumplicidade aí para aumentar. Eu acho que tem aí uma coisa que vai além, né? Além do pastor, ovelha. Eu acho que essa amizade ela transcende. E você falou uma verdade. A gente não tem noção do que é uma comunidade que nem a nossa, né? Uhum. Que nos momentos de dificuldade, como eu tenho vivido esse último ano, eu pude perceber, né, como as pessoas se envolvem com o seu problema, né? Clamando a Deus, orando, o tempo todo se preocupando. Isso é muito gostoso, né? Uhum. E aí eu quero recomendar para você que não, aproveitando para você que não congrega ou você que tem alguma dificuldade em congregar, eu quero te incentivar a congregar. Faça isso, porque na angústia vão aparecer os irmãos de verdade. É verdade. Né? Glória a Deus, né, pela sua vida. Bom, Amaury, você é um homem de Deus e já de longa data a sua família é uma família cristã, né? Deus te deu uma família linda, um casamento maravilhoso. Você tem um casal... Um casal de filhos. Eu tenho o Henrique, 38 anos, mora nos Estados Unidos, tem 4 filhos, então eu tenho 4 netos lá. E tenho a Laís, que mora em Sinop, no Mato Grosso, e com 2 filhos também. 6 netinhos. Estiveram aí em dezembro, né, naquele período de dificuldade, tiveram aí uma alegria, uma festa total. Confesso que tem hora que, né, administrar 6, imagina todo mundo na mesma casa e tal. Mas foi bênção, eu amo minha família. Amaury, você é um empreendedor, entre tantas atividades, você também sempre trabalhou com rádio, já teve até mais emissoras. Com certeza, no seu ambiente profissional, já viveu muitos desafios, já passou por momentos difíceis, por vales. Mas eu não sei se você já tinha enfrentado uma prova tão dura quanto essa que você enfrentou nos últimos meses. Eu até queria saber. Realmente não. Nunca tive um problema desses, né? Hoje eu tenho 60 anos. Não parece, né? Tá parecendo um pouco mais, mas...
Hoje eu tenho 60 Está com visual provisoriamente diferente, né? Deus sugeriu esse visual, esse novo look aqui por um tempo, mas eu tenho 60 anos e até os 59 eu nunca tinha ficado um dia sequer no hospital. Um dia sequer eu tinha passado. Então Deus me deu 59 anos de muita saúde. Fui uma pessoa muito ativa, praticante de esporte, enfim. Mas nesse último ano e meio, eu creio que Deus também me deu a oportunidade de entender algumas coisas, né? Olha aí. E o que eu mais refleti, na verdade, Léo, já entrando no assunto, né? Foi sobre gratidão e dependência. Então eu refleti muito sobre isso. A gratidão, a gente liga a vida no automático e a gente esquece daquilo que Deus está fazendo para nós. Desde o respirar, abrir os olhos de manhã, porque isso é graça de Deus. O bater do coração. O bater do coração. Você falou da família, né? A gente esquece de agradecer às vezes. Às vezes a gente liga no automático e, apesar de eu ter o meu tempo de oração a sós, eu tenho o meu tempo de oração com a minha esposa, eu confesso para você que muitas das vezes eu fazia aquela oração do automático mesmo. Deus, obrigado por esse dia, pela minha família, pelos meus filhos, cuida. Mas eu pude, nesse tempo, principalmente nesses últimos 40 dias, eu pude entender verdadeiramente o que é gratidão a Deus. Né? Detalhes. Estou passando ainda, apesar da vitória do Senhor ter sido grande na minha vida, mas eu pude entender o que é essa gratidão, o que Ele espera de nós nessa gratidão. Né? Então, e a dependência. A dependência veio nos dias que eu estava no hospital, porque eu cheguei no hospital, depois vou contar um pouquinho desse até chegar ao hospital, né? Eu cheguei no hospital muito animado, porque eu tinha lido alguma coisa a respeito do procedimento que eu tinha que fazer, e eu cheguei lá tranquilo, confiando nos homens lá, porque eu estava com o cara que é referência mundial no transplante. Eu fiz um transplante de medula óssea. Eu cheguei lá confiante no homem, porque o cara é referência, o hospital é referência mundial. Mas ao longo dos dias, eu pude perceber que o homem não poderia fazer nada se não tivesse a mão de Deus. Poxa vida. Essa dependência, ela precisa ser total. Eu me vi alguns dias lá que eu não tinha o que fazer. Eu só estava lá, esperando que viesse o resultado. Você não tem o que fazer. Não adianta... eu recebi assim, muitas palavras de incentivo, tipo, pô, essa tua alegria, em momento nenhum eu deixei a alegria se abater em mim. Eu nunca deixei, né? Nesses dias todos, porque eu tenho fé também, eu acho que isso, com certeza isso nos ajuda muito. Aliás, né? Não foi, não te cortando, mas já Sim. fazendo, esse foi um pensamento meu durante esse período, né, do seu convalescimento aí. Eu ficava me perguntando, se eu estivesse no lugar dele, será que eu estaria com essa presença de espírito aí? Será que eu estaria com essa alegria, com essa confiança? Porque, Amaury, as pessoas não têm noção do que você passou. O seu problema foi muito sério. Né? Você recebeu um diagnóstico muito mais para a morte do que para a vida. Com certeza. Né? Aliás, eu acho que aí você já até pode falar. Qual foi o problema que o Amaury teve que foi assim tão grave, ao ponto até de alguns médicos falarem para você, Amaury, eu acho que passou o tempo, nós não vamos mais mexer, para nós aqui não dá. Foi isso, né? Sim, tive isso. Em 2021, e aí os 59 anos que eu estou dizendo, que nunca tinha tido hospital, né? Eu tive um episódio que me deu uma cite. A cite é uma barriga d'água, vamos lá, para a linguagem mais comum. E foi uma coisa muito de repente. Quando eu cheguei no médico, fui num médico infecto, que é amigo, na verdade, a gente está sempre lá. Ele não me deixou nem voltar para casa, ele me internou imediatamente. Fiquei 7 dias internado, saí de lá, teoricamente,
com o problema resolvido, mas sem um diagnóstico fechado. E ali começou a minha preocupação, né? Isso foi em julho de 2021. Eu fui atrás, mas aí retomei a vida normal, continuei jogando meu futebolzinho, continuei trabalhando normalmente, enfim. 3 meses depois, eu tive a mesma dificuldade. Só não fui internado porque era o período de pandemia e aí eu ficava sozinho e eu lembro que eu sofri muito lá ficando sozinho e eu pedi para fazer o tratamento domiciliar, foi feito e sem diagnóstico novamente. E, Que enfim, coisa, hein? retomei a vida normal. Chegou em janeiro, eu comecei a sentir muita falta de ar. Até que um dia, jogando um futebol com meus amigos, a gente tem um grupo de amigos que jogamos 2 vezes por semana, jogávamos, né? E eu passei muito mal, tive muita falta de ar e aí fui buscar isso. Até chegar a um diagnóstico de amiloidose cardíaca. E a gente, imagino que a maioria de nós somos assim, né? Você recorre à busca da internet para saber o que era isso, que é né? isso? E aí veio o diagnóstico. Então, ela tem 2 tipos. Uma dela me dava 3 meses de vida e a segunda me dava 6 meses. Falei, opa! Senhor da glória. Né? Fiquei quietinho, estava com a Sueli no carro aquele dia, ela dirigindo, até porque eu estava com dificuldade já. E fiquei guardando aquilo, né, com muita dificuldade. Quando falou para minha filha é da área de saúde, aí ela começou a sofrer junto comigo. Mas eu, em momento algum, perdi a fé, fui atrás, minha filha me ajudou demais nisso, né, quem eu sou muito grato, porque talvez sem a ajuda dela eu tivesse deixado a coisa tomar uma proporção maior ou tivesse perdido o time, né? E aí a gente conseguiu uma pessoa, é uma coisa mais ou menos rara, é um diagnóstico mais ou menos raro, né? Tem poucos casos no Brasil e no mundo agora que está aparecendo, né? É uma coisa que causa morte súbita, é bem delicado. E a minha filha descobriu uma médica em Curitiba que já estava estudando isso há uns 3 anos e ela tinha assim uma ideia. Teve muita consulta aqui, muito médico aqui, mas assim, para aproveitar o nosso tempo aqui. E essa médica chegou à conclusão de que eu teria que fazer uma fase de quimioterapia. Eu fiz 18 sessões em Londrina e aí seria o transplante de medula para tentar corrigir o problema, talvez não em definitivo, mas... E eu marquei, era para o dia 6 de janeiro. E o duro é lidar com isso, porque os médicos apresentavam possibilidades, mas assim, possibilidades muito remotas, né? Olha, Mauri, vamos tentar. Vamos Né? tentar. Não é uma certeza, né? Não, junto com a amiloidose cardíaca também tinha lá um marcador de mieloma, né? Mieloma é um câncer, né? E tinha os dois. Então, era uma tentativa, a probabilidade do transplante de medula para tentar zerar isso, né? O mieloma, o histórico de mieloma não zera, você tem que dar continuidade em quimioterapia, enfim. Mas eu me dispus, até porque não tinha muita alternativa, era esse o formato, né? A alternativa da gente sempre é a mão de Deus tocando e curando, né? Mas eu marquei uma semana antes, meus filhos estavam aqui, minha filha, fizemos uma teleconsulta com essa médica de Curitiba e aí eu tinha mandado uns exames prévios para ela e ela me deu a notícia que ela não mais queria fazer o transplante. E aí aquilo me assustou um pouco, né? E eu perguntei por quê. Ela falou, olha, você está num risco muito alto, o seu coração não aguentaria o transplante e nós não vamos fazer. Você vai ter que conviver com quimioterapia e eu não sei quantos que estão nos vendo agora teve essa experiência e ela não é uma experiência boa, né? Te traz um monte de dificuldades, enfim. E aquilo me abalou minha filha, nós tivemos um tempo ali bem de dificuldade. Mas Deus honrou sempre. E aí saímos atrás de alguém que pudesse substituir isso, né? E Deus não faz as coisas sem detalhes. Chegou o tempo da minha filha voltar, o meu filho também, ficou eu e a Sueli, e aí aquele processo de quimioterapia continuou.
E a gente tentando esse médico de São Paulo, que foi quem acabou fazendo o meu transplante, o Dr. Philip Scheiber, faço questão de falar o nome dele aqui porque ele foi bênção na minha vida. E ele não tinha agenda. Era agenda para 3, 4 meses e eu não aguentaria 3, 4 meses. Né? Até que minha filha, como eu disse, é da área médica, eles receberam um casal de médicos lá em Sinop, médicos de São Paulo, que estavam mudando para Sinop para ganhar qualidade de vida. E aí, numa mesa, eles estavam jantando, a minha filha tocou no assunto com essa médica a meu respeito. E minha filha falou, olha, eu estou tentando agendar com o Dr. Philip lá e não consigo. Você não tem alguém que conheça, você não sabe, você conhece ele? Ela falou, você está brincando, né? Ela era uma nefrologista que fazia o pós-transplante para o Dr. Philip. Meu pai do céu. Pegou o telefone, levantou o telefone, ligou para ele na hora, 10 horas da noite. Meu Deus. Então, Deus começou a agir e me mostrar que ele era Deus aí. Minha filha me ligou na maior alegria. E vai ser duro. Deus abre as agendas, né? Quando ele tem propósito na nossa vida, sim, né? Ele faz conexões. Eu acho que é importante dizer isso para você, porque nós estamos aqui, né, tomados, né, por essa emoção, porque todos nós vivemos isso com você, né? E de repente tem pessoas aí que estão com as portas fechadas também e sem contemplar essa luz no horizonte, né? Que esse podcast seja também profético para abrir portas na vida dessas pessoas, né, Amaury? Amém. Essa é a questão da dependência. É verdade. Eu pude aprender, né? Refletir sobre isso. E dali para frente, no outro dia, ele já me atendeu. Foi assim, prontamente disposto. Me atendeu no outro dia, sem nenhuma cerimônia. Pediu meus exames e realmente falou que eu estava no limite, mas que ele ia fazer. Então, isso também me ajudou muito, porque ele não teve dúvida de que poderia fazer. E eu também não. Falei, vamos fazer, vamos, né? E Léo, desde a chegada em São Paulo até a minha saída, deram 35 dias. E Deus agiu até nisso. Na verdade, as previsões eram de internamento de 75 dias. Meu Deus. Com 30 dias, 29 dias, eu estava já no hotel que eu estava hospedado. Fiquei mais 8 dias, que era o período que precisava ficar lá para fazer os exames e tal. E com 40 dias eu estava dentro da minha casa. Então, por que eu falei para você que eu refleti muito sobre dependência? Porque Deus não faz as coisas de qualquer jeito, Ele cuida de detalhe. Mas se a gente não depender e você quiser dar uma mãozinha, às vezes você atrapalha, né? E eu me coloquei bem na dependência mesmo, porque nós somos humanos, nós somos falhos, né? E talvez essa dependência ela tenha sido gerada até pela minha insegurança, né? Que eu tinha um diagnóstico ruim. Claro. Você não sabe a extensão disso, porque você não tem conhecimento técnico para isso, mas eu pude ver que o melhor que eu fiz, o melhor que eu pude fazer foi depender totalmente de Deus e estou dependente de Deus. Então, tudo que Ele tem feito, e você tem vivido isso aqui comigo, a cada dia Ele tem me restaurado um pouquinho. Tivemos aqui a Marina agora há pouco, a Marina ficou assustada, né? E todos do meu relacionamento também estão assim impactados por aquilo que Deus está fazendo, e eu creio que vai chegar, né? Tive ontem na hematologista, ela abriu os exames e foi assim emocionante, porque ela mesmo, sabe, vai ficando, né, impactada e nunca vi isso. O Dr. Philip em São Paulo tem experiência de 180 transplantes por ano, sabe, e vem uma palavra dele dizendo que ele não estava entendendo nada, mas e eu tive a oportunidade de falar para ele, olha, doutor, é Deus. E ele falou, olha, eu acho que é mesmo, viu? Né? Essa área que a gente lindo, sabe que, enfim. Então, eu gostaria de aproveitar esse espaço aqui para dizer para quem está vendo esse pod, reflita sobre
essa dependência. Reflita sobre a gratidão. E você vai poder entender e vai poder deixar Deus agir um pouco mais. Eu quero dizer sobre, eu quero falar também sobre a questão de congregar. Eu nem imaginei o tanto de pessoas que poderiam estar orando por mim. E eu fiquei impactado também. O Sueli ficou o tempo todo comigo, não tinha tempo de responder tanta gente que, às vezes, até alguns que fazia muito tempo que eu não via, nem sabia se estava por perto ou não, gente de fora do país, gente... e eu sei que tudo isso é porque nós tivemos um tempo de convivência, um tempo bom de convivência, um tempo em que eles puderam ver a fé que eu tinha, né? Alguns muito céticos do meu grupo de relacionamento, que a gente fala de Deus, que a gente mostra aquilo que Deus faz na nossa vida, e pessoas que foram impactadas com essa oportunidade que Deus me deu e hoje enxergam Deus de uma forma diferente. Mas eu quero falar para as pessoas, para o individual, dependência e gratidão. É esse o recado que eu gostaria de deixar aqui, para as pessoas refletirem sobre isso. Essa é a sua principal receita para essas pessoas que também estão vivendo o que você viveu, né? Sim. Você sabe que nós temos nos aproximado, nesses últimos anos, até pelos acompanhamentos pastorais, por pessoas da família que tiveram que passar pelo Hospital do Câncer. Nós estreitamos muito o relacionamento, inclusive esses dias recebemos aqui na rádio, né? Ah, é verdade. Lembro dele. O querido Edilson, né? E também representando toda a equipe, né, do Hospital do Câncer aqui de Londrina. Enfim, acompanhei também sofrimentos aí de várias famílias, como a família do meu amigo, né, o cantor Júlio Camargo. Então, eu sei que há uma conexão divina. Esse podcast ele vai abençoar muitas pessoas, Amaury, né? Eu quero aqui ler uma palavra bíblica. Eu gostaria que, na sequência, você orasse. Amém. Né? Porque eu vejo assim que realmente não foi por um acaso, né? Que você passou por tudo isso e está saindo aí desse vale, deixando até mesmo as pessoas mais frias espantadas. Sim. Né? As mais técnicas... Sim. Eu tenho visto isso. É isso, né? Tenho visto. Amigos que, assim, quando você falava de Deus, ele sequer ficava perto. E hoje eles querem entender isso, né? Isso, para mim, é motivo de muita alegria, né? Louvado seja Às Deus. vezes, num primeiro momento, você não entende a oportunidade que Deus está te dando. No primeiro momento... Eu acho que a maioria é assim, né? A gente se posiciona como coitadinho. Poxa, mas eu sempre fui um cara muito bom. Por que isso comigo, né? Eu nunca questionei, de verdade, nunca questionei. Mas eu vejo hoje que foi oportunidade que o Senhor me deu para que eu consiga acessar essas pessoas que estão à minha volta, e não são poucas, né? Que de outra forma eu não consegui. Né? A gente sabe que é o Espírito que age, mas nós precisamos encontrar forma de acessar, né, Léo? É verdade. Né? Eu tenho falado muito que as células são fantásticas para esse tipo de coisa, mas as pessoas... Tem gente que nem na célula ele vai, porque ele tem a ideia de que lá você vai falar de religião, e não é verdade. Você não fala de religião, né? Na célula você fala é de Deus, do agir de Deus. Então, eu creio que essa foi uma oportunidade que Deus me deu para eu entender como acessar essas pessoas, ou foi a oportunidade de mostrar para essas pessoas que tem um Deus que cuida, tem um Deus que cuida de detalhes, se você depender e for grato. Amém. E você que está assistindo esse podcast, repasse para pessoas que têm vivido enfermidades, né? Não só o câncer, entre outras, para que Deus use esse conteúdo para ministrar o coração delas e para gerar esperança, né, no coração dessas pessoas. Bom, o texto é Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades e quem sara as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Eu brinquei
nós produzimos um vídeo para o Confraria lá na igreja, eu disse, vai testemunhar aqui o Highlander da fé. Ele colocou os 2 pés na cova e ele acrescentou, não só os 2 pés, mas as 2 mãos. As 2 mãozinhas, exatamente. Né? E o Senhor o redimiu da cova. Amém. Que essa unção de vida alcance você que está acompanhando esse podcast. Vamos orar por esse povo, Amaury? Vamos orar. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, mais uma vez, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está me dando, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem me ouvido, o Senhor tem ouvido as minhas orações, Senhor. Te agradeço. Eu quero aproveitar esse momento, Senhor, para colocar diante do Senhor essas vidas que não te conhecem ainda, Senhor. Meu Deus. Aqueles que não tiveram oportunidade, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, alcançá-las. Amém. Que nós possamos ser, Deus, instrumentos nas tuas mãos, Senhor, para alcançar essas vidas, Pai. Eu sei que essa, Senhor, foi a oportunidade que o Senhor me deu, Senhor, de tratar com essas vidas que ainda não te conhecem, que não tiveram a experiência, Senhor, do teu poder na sua vida, Pai. Que o Senhor possa, Deus, usar minha vida, continuar usando a vida do pastor Léo, Senhor. Amém. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Pai, fazer com que essas vidas entendam o teu poder, entendam a ação do teu Espírito, Senhor. Aleluia. E que elas possam, Deus, se entregar à salvação, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar esse trabalho também do pastor Léo nas tuas mãos, que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, abençoar a sua vida, a vida da Marusa, Senhor, que tem estado com ele, lado a lado. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, Senhor, alcançar vidas e vidas através desse trabalho, Pai. Quero te agradecer, Senhor, mais uma vez pela oportunidade que o Senhor está me dando, Senhor, e colocar aqui, usa a minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém. Mauri, obrigado. Obrigado por nos conceder aqui esse espaço. Eu que agradeço, Léo. Deus continue abençoando e completando essa obra. Amém. Eu creio que Ele vai. Na sua vida e na sua família. Amém. Seu exemplo inspira a todos nós. Obrigado a você que nos acompanhou. Que Deus possa abençoar a sua vida e gerar cura. Amém. Brunão, hoje nós testemunhamos aqui, acho que um dos podcasts que vai dar mais o que falar. Você pode ter certeza. Obrigado, viu, Bruno? Pela sua produção. Bruno Benites, acesse aí @o Bruno Benites com Z no final. Com certeza vai te ajudar a fazer uma baita produção aí do seu podcast, das suas aulas. E eu quero muito agradecer esses parceiros. A Rádio Novo Dia FM 89.7. Temos um programa diário das 17 às 19. Também pelo site, está aparecendo aí na tela todos os dados da Rádio Novo Dia. Agradecer, né, o nosso pastor Emerson, a Lídia, da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Acesse igrejacentral.com.br, que também apoiam, sustentam esse ministério, esse projeto aqui do podcast e abençoam esse projeto. Eu sempre faço questão de honrar esses parceiros, que são os nossos principais parceiros. Sim. E Deus tem usado realmente essas parcerias para nos fazer avançar. Amém. Deus abençoe e até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.